Diletos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra de reflexão matinal. Vamos orar? É o último tema desta semana, estamos falando sobre cura e libertação. E temos um tema para hoje: libertação espiritual. É um pouco mais arrochado, um pouco mais exortante, mas vai servir para edificação para aqueles que verdadeiramente querem ter uma vida livre, liberta, purificada do pecado. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti pela Tua palavra nesta manhã. Fale conosco, nos confronte, Senhor. Somos pecadores arrependidos, somos carne, somos frágeis, mas procuramos com zelo ficarmos libertos para herdarmos a salvação em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos. No Teu nome. Amém. Queridos, quero tomar como base aqui algumas referências bíblicas para falar sobre libertação espiritual nesta manhã. Para isso eu preciso um pouco da tua atenção nesta nossa breve reflexão matinal. Livro de Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. 1 João 3:8: quem comete o pecado é o adversário, porque o adversário peca desde o princípio. Falo do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Efésios 4:27: não deis lugar ao diabo, que é seu adversário. Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, aqueles que me desprezam. Palavras fortes, mas como eu disse, ao final desta palavra, você se sentirá mais leve, edificado, livre pela libertação da palavra através do Espírito de Deus. Vamos introduzir aqui esta palavra. Livro de Zacarias, capítulo 2, verso 5, diz assim: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Vamos considerar aqui, inicialmente, querido, através da Bíblia, nós vamos citar aqui algumas referências, mas eu preciso da sua atenção. A Bíblia adverte que não devemos dar lugar ao adversário. Capítulo 4, verso 27 do livro de Efésios, nós acabamos de ler. Libertação, amados, aqui ao final desta semana abençoada, desta palavra sobre cura e libertação, mas eu quero ficar mais um pouco com libertação. Veja bem, libertação significa tomar a pessoa, ou tornar a pessoa livre de algo que a prende e a escraviza. Você precisa se libertar de todo o jugo, vício, toda escravidão do pecado. Malaquias 4:6 diz que a maldição será removida da terra. Para isso é necessário que haja conversão, uma nova atitude, uma nova mudança de vida. Veja bem, Hebreus 6:8 diz que a terra está amaldiçoada também por causa da nossa boca. Tiago 3:10 diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ou não podemos ser assim. Precisamos nos libertar de todo o vocabulário, veja bem, do mundo,
das seitas esotéricas. Seitas é aquelas que não são religiões verdadeiras, dos cultos e invocações pagãs, de toda palavra torpe, xingamentos, palavrões. Que Deus tenha misericórdia e refreie nossa língua, guarde a nossa boca. Áreas da vida que carecem de libertação. Preste bem atenção. Toda infidelidade não é fidelidade, é pecado e resulta em maldição. A infidelidade é uma porta aberta para maldição. Sonegadismo é infidelidade. E a Bíblia diz claramente que isto traz maldição. Não são palavras do pastor, é palavras da Bíblia. Às vezes as pessoas passam longe desses versos bíblicos, dessas referências que nos confrontam, que mexem conosco, mas nós precisamos trazer isso para a nossa vida, para sermos de uma vez por todas livres da infidelidade e passarmos a ser fiéis ao Senhor. Não devemos abrir precedentes para a infidelidade. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, do verso 6 a 8. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Deus é imutável. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, não os obedeceram. Volte para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Podemos um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isto é, infidelidade quando nos posicionamos, quando nós estamos diante desse problema, diante dessa dificuldade, sendo infiéis ao Senhor. Também Levítico 27, 30 e 32, olha aí outro versículo que raramente as pessoas ligam, porque eles nos confrontam. Eles fazem com que nos preocupamos com a nossa fidelidade. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são do Senhor, ou são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo é santo, querido. Entenda isso, presta atenção nisso. Exemplos de pessoas que precisam de libertação. Alguns bons pais de família que amam a esposa e os filhos, mas são infiéis. Essas pessoas precisam de libertação. Há pessoas más, ou há pessoas boas, mas que são mentirosas, não são verdadeiras. Precisam passar pelo crivo da libertação. Pessoas que são imorais em qualquer coisa que olham, voltam a atenção para a carne, para a concupiscência da carne. Essa pessoa precisa de libertação. Preste bem atenção nisso aqui. Pessoas com dupla personalidade. Em casa é uma coisa, na rua é outra. Que vive uma vida de contradição com ela mesma, que falam uma coisa, mas fazem diferente, são hipócritas, são fingidas, precisam de libertação. Pessoas que começam a fazer várias coisas, mas nunca terminam, são inconstantes, precisam se libertar. Pessoas, olha bem, maledicentes, fala por trás, semeiam a desconfiança. Pessoas assim precisam de libertação. De que lado? Preste bem atenção. Você quer ficar, querido. Deuteronômio 11, 26 diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. O Senhor diz: meu filho, escolhe a bênção para que você viva, ou para que vocês vivam. A obediência a Deus é o perfeito caminho para uma libertação total e completa de qualquer servidão do passado. Não viva o seu passado, viva o seu presente, viva as profecias futuras, para que você seja totalmente liberto, santificado, edificado diante de Deus. Decida-se
abandonar todo jugo do pecado. Você não tem que continuar pecando, você é livre em Cristo, uma vez que converteu-se, confessou seus pecados para ele. Jesus levou sobre si mesmo na cruz. Escute, todo pecado, todo o seu fardo, jugo, ele hoje quer te fazer um homem, uma mulher, uma família, uma pessoa livre. Decida-se, queridos, hoje abandonar as obras da carne, romper com todo jugo, vício, escravidão. Arrependa-se, lance nos braços de Jesus. Ele perdoará você e lhe libertará do jugo do pecado. Abandone hoje, abandone a vida pecaminosa enquanto o Senhor está te dando, nos dando a oportunidade. O pecado traz consigo, querido, sérias consequências terríveis, sofríveis, às vezes irreparáveis para a sua vida, o que poderão afetar e prejudicar toda a sua família e até mesmo a sua posteridade. A Bíblia nos dá exemplo. Veja a história de Davi em 2 Samuel 12, de 7 a 14. Eu quero contar um pouco desse registro bíblico que também serve para alerta, serve para termos prudência, serve para voltarmos a nossa atenção ao Senhor e ser liberto totalmente do mal, do jugo do pecado. O rei Davi foi confrontado por Deus. Deus pode estar nos confrontando nesta manhã. Olha bem, ele foi, o rei Davi, confrontado por Deus através de um profeta chamado Natã, pelos seus pecados de adultério e homicídio. O Senhor diz a Davi: agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua casa, porque me desprezaste e tornaste a mulher de Urias, ou tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. 1 Samuel 12, 10 a 12. 2 Samuel 16, 22 diz assim: conta que essa palavra se cumpriu, o que o Senhor falou, o que o profeta falou com Davi. Portanto, estenderam para Absalão uma tenda no terraço, e entrou ele as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel. Por causa do pecado de Davi, a espada de Deus ficou na casa dele por algum tempo, mesmo ele se arrependendo depois. Olha bem, quando Davi pecou, ele não somente deu lugar ao adultério, à prostituição em sua própria vida, mas permitiu que a imoralidade sexual entrasse na vida da sua família. Desestruturou-se a família de Davi por causa do seu pecado. O pecado desestrutura o homem, a sua família e todos que estão em sua volta. Em 2 Samuel 13, você pode verificar o drama da família de Davi quando seu filho Aminon possuiu a sua irmã Tamar. Compreendendo as realidades espirituais, nós precisamos não cortar a volta em se tratando de Bíblia. Nós precisamos ser reais. Não podemos mais ficar adiando de falar a verdade, adiando de pregar a libertação. Precisamos viver, pregar a verdade. Quando falamos para você, estamos falando para nós também, porque nós somos carne, somos pecadores, somos frágeis. O Senhor nos perdoa e nos tira do jugo do pecado. Compreendendo as realidades espirituais, o homem é responsável pelo seu próprio pecado e não o adversário. É você que é responsável. Não põe a culpa no diabo. No dia final teremos que responder por causa de nossos pecados e não poderemos lançar a culpa sobre o nosso adversário ou sobre o seu adversário. Presta atenção. A maioria dos pecados são obras carnais. São produzidas pelo próprio homem em razão das fraquezas e apetites carnais que fazem guerra contra a alma. Devemos combater as paixões carnais. Satanás e seus demônios procuram nas áreas de fraquezas humanas, inicialmente induzindo a pessoa a pecar, em seguida conduzindo algum tipo de dependência ou escravidão a pecados específicos. Escute, a libertação precisa ocorrer
em níveis. Em níveis. A nível espiritual, libertando-se das cadeias e aprisionamentos malignos. E a nível humano, libertando-se das fraquezas ou dependências carnais que induzem, que o levam a pecar, que o levam ao pecado. Escute isso aqui. Demônios existem. O que são eles? Preste bem atenção para você entender esta palavra nesta manhã. Oramos bastante para trazer esta palavra, mas precisávamos trazer para a nossa edificação. Existem, claro que eles existem. Eles são mais reais do que muita gente imagina ou pensa. Que tem gente que pensa que o adversário não existe, mas eles existem. São seres espirituais comandados por Satanás, com a missão de matar, roubar e destruir. O demônio que é citado em Mateus 17, 18 é chamado de espírito imundo, no relato paralelo de Marcos 9, 25, Efésios 6, 10 a 12. Eles conhecem, os demônios conhecem Jesus. Marcos 1, 24. Conhece o seu próprio destino final e conhece o plano de salvação para com a humanidade. Eles sabem, eles estavam lá escutando quando Deus estava projetando, antes dele mandar que antes dele expulsar Lucifer do céu, eles sabiam do plano divino, então eles sabem de tudo. Deus não criou Lúcifer, olha bem, para ser um espírito imundo. O problema deste anjo caído estava em querer ser igual a Deus e maior do que ele. Acabou se tornando a ser maligno, que é o diabo. A terça parte dos anjos do céu caiu com ele, com Lúcifer. Deus fez o inferno para Satanás e seus anjos, não para nós. Compreenda isso, entenda isso. O adversário é o príncipe dos demônios. Ele possui uma hierarquia demogarnizada, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Principado significa território ou jurisdição de príncipe. Há demônios que atuam nas áreas territoriais específicas. Potestade significa autoridade. No grego é a palavra exousia, autoridade sobre o lugar. Há demônios, queridos, investidos de autoridade ou comissionados para determinados domínio, funções ou tarefas. Força do mal nas regiões celestes são poderes que só têm um objetivo: o mal. São demônios encarregados de combater a obra de Deus, impedir a propagação do evangelho. Investem sobre os crentes com o objetivo de impedir a minha santificação e edificação ao Senhor. Já estou aqui finalizando, mas quero falar de passos para que você seja totalmente liberto. Fechar a porta. Para a libertação total é necessário que a pessoa vigie, tenha prudência, que seja íntegra em todas as áreas da sua vida. Que viva uma vida de santidade na presença de Deus, que seja sincera, honesta, tenha caráter. Não se pode deixar nenhuma brecha ou porta aberta para as investidas de Satanás, do adversário em sua vida ou em nossa vida. No mundo espiritual, estas brechas ou portas se constituem concessão para a atuação do maligno. A Bíblia diz que o diabo vive ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Se ele achar a porta aberta, ele poderá entrar sem pedir licença por cada má educação. Integridade significa ser uma pessoa de bom caráter, honesta, idônea, equilibrada, de bons princípios. Santidade, veja bem, é abster-se de todo pecado, separar-se do mundo e achegar-se mais a Deus. Em 1 Pedro 14,16, você pode achar isso. Sinceridade é evitar a falsidade. Quanta gente falsa
nós estamos convivendo no dia a dia, até dentro da igreja, a mentira, o engano. Nós precisamos sermos transparentes, chamar o pecado de pecado. Enquanto não enumerei os meus pecados, preste bem atenção, a minha alegria se transformou em tristeza. O próprio Davi falou isso no Salmo 51, verso 12. Arrependimento. O principal elemento necessário para ser liberto é o genuíno arrependimento. Mas o que é arrependimento? Atos 3,19, se você ler, você vai entender. Arrepender é reconhecer a situação pecaminosa e deixar de pecar. Sentir dor profunda e vergonhar-se do pecado e decidir se abandonar de vez o pecado. Não adianta dizer, puxa, eu não deveria ter feito e voltar e fazer novamente. Tem que se arrepender, confessar. Quem confessa e deixa alcança o perdão e a compassividade, a misericórdia de Deus. O verdadeiro arrependimento, querido, leva a pessoa a assumir a culpa, a responsabilidade pelo seu pecado e não ficar tentando justificar atitudes pecaminosas com desculpas esfarrapada com é por causa disso ou por causa daquilo. Para Deus não tem isso. Ou você se arrepende ou não. O verdadeiro arrependimento gera a genuína libertação. A pessoa arrependida, querido, sente verdadeira dor pelo pecado, porque sabe que enquanto durou o pecado, sua comunhão com Deus foi estragada, danificada, quase que rompida. Para qualquer mudança acontecer, é preciso sentir uma dor profunda, o peso da responsabilidade que tem necessidade de ser liberta. Essa dor deve ser o reconhecimento de que o seu pecado ofendeu a Deus e causou também dano às pessoas próximas, à sua família. Quanto ao pecado, é lembrado com dor. Aí, quando o pecado é lembrado com dor profunda, aí chega a cura, aí chega a libertação. Olha bem isso aqui. Renúncia, todo pecado tem que ser renunciado. Lembra onde está a brecha? Então, para que esta brecha seja fechada, essa porta seja fechada, é necessário que haja renúncia. Precisamos aprender a viver como santo. É preciso cortar o mal pela raiz. Princípios para receber a libertação. Sentir necessidade. Reconheça que você precisa de libertação. Arrepender-se de todo o pecado. Não ter medo da libertação. O medo amarra você, impedindo a sua libertação. Lutar pela sua libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Orar pela libertação. Olha bem, renunciar todo pacto, compromisso, aliança que tiver feito anteriormente, que esteja vivo em sua memória. Confesse a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida. O que diz a Bíblia? Se com tua boca confessares Jesus como Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se confessa a respeito da salvação. Romanos 10, 9 a 10. Oração para a libertação é uma das coisas principais para nós fecharmos. Está escrito na palavra de Deus, Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-te maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha ainda, Romanos 8, 1 a 3, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado à carne. Depois, queridos, ore a Deus em voz alta, pela fé, a tua vitória em Cristo com base nas verdades contidas nos textos bíblicos que nós acabamos de referenciar para você. Vai fazê-lo declarar na oração que agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode citar também outros textos na sua oração para que você seja totalmente liberto de todo pecado, de toda maldição,
maldição, de toda a imundícia que o adversário porventura proporcionou à sua vida. Seja liberto espiritualmente. Esta palavra nos confrontou. Essa palavra nos confronta, mexe conosco. Nós precisamos procurar cada dia a santificação, a libertação, cumprindo nossas obrigações como pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor nosso Deus. Pai querido, Pai eterno, muito obrigado por esta palavra, que no final destas breves reflexões, dessas séries de palavras durante a semana sobre cura e libertação, fechamos aqui sobre libertação. Eu preciso, pessoas precisam ser libertas. Então, Senhor, nos alcance, nos limpe, nos dê um tempo para poder nos limpar, sermos livres para poder termos direito de morar no céu. Toma nossas vidas em tua mão, dá-nos um domingo feliz. Cura a enfermidade das pessoas que precisam de cura e libertação. Fica conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Queridos, amanhã, segunda-feira, nós já vimos orando aqui, falando com o Papai do Céu, nós vamos abrir uma campanha. Se você assim quiser, pode se manifestar no WhatsApp ou não. Comece uma campanha conosco amanhã através das breves reflexões matinais. Daremos uma palavra a cada dia. Daremos uma palavra a cada dia. Sabe qual o tema? Derrubando os muros e de repente atravessando pontes. Para atravessar a ponte, muitas das vezes da vida, precisamos estar derrubando alguns muros também que nos atrapalham através da nossa vida. Esteja conosco. Abra, faça um propósito com Deus essa semana. No final de cada palavra estaremos orando. Deus vai te alcançar. Deus vai te pegar. Deus vai te abençoar e lhe edificar. Às 15 horas estaremos lá em Soturno hoje, uma grande festa do 2º aniversário da nossa filial, da nossa congregação. Junto com o pastor Éder, estaremos naquele trabalho e toda a igreja, e à noite um grande culto presencial na sede e nas congregações. Que Deus te abençoe. Amém.